Olá, tudo bem? Vamos dar sequência nas próximas aulas, agora com derivada, incluindo algumas técnicas de derivação, tá? Nas aulas anteriores a gente viu as definições de derivada via limite, né? Que são essas que estão na tela. Basicamente, nada mais ou menos do que aquele conceito, né? De aproximar a reta secante até que ela fique a reta tangente, tá? Então a gente usava uma notação de x tendendo a x0 ou a notação do tamanho do pedaço diminuindo, que era do h, né? Ou seja, h tendendo a zero. Tá? Ambas funcionam, ambas servem para calcular a derivada. Tá? Se a gente seguir, a gente viu alguns exemplos. Eu vou ressaltar só dois deles, tá? Rapidinho. Que era, por exemplo, de uma função constante, né? Que claramente a derivada, se é uma função constante, é uma reta horizontal, e a reta tangente é uma própria reta. E se essa é horizontal, a reta tangente também é horizontal, e a gente já sabe que a derivada vai ser zero, ou seja, não está subindo nem descendo, nem crescendo, nem decrescendo, e assim por diante, tá? A gente viu também que, obviamente, via definição a gente podia calcular isso, né? Nesse caso, a gente teria 2 menos 2, que daria o zero que a gente queria. E aí, obviamente, né, a gente teria formalizado, entre aspas, que essa derivada dava zero. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é só relembrar que a derivada de uma constante é zero, tá? Bom, a gente viu também que de uma função de primeiro grau, ou de uma reta, ou especificamente nesse caso aqui a reta x, tá? A gente poderia, obviamente, tentar fazer a mesma situação, só que, de novo, é uma reta, né? Claro, uma reta que está crescendo agora, mas é uma reta, e a reta tangente é uma reta. É essa que está em verde aqui, e não importa onde ela esteja, né? Para qualquer lugar, né, da posição do ponto que eu pego, vai ser a mesma reta tangente, porque afinal é uma reta função, e a gente já sabe aí que nesse caso a derivada vai ser simplesmente, né, o coeficiente angular ali, que é 1 nesse caso, tá? Então, tudo bem, mas se a gente quisesse ainda assim, tá, mesmo sabendo que é 1, quisesse calcular, a gente também poderia apelar para a definição, né, conforme a gente viu algumas aulas atrás, especificamente na aula passada ou retrasada, não lembro bem, mas enfim, a gente pode apelar para a definição e ver que isso simplesmente, né, colocando, né, x, então f de x mais h vai ser x mais h e assim por diante. Vamos cancelar os x, eu vou ter h sobre h, tá, que obviamente vai dar 1. E que, bom, isso é a nossa derivada para esse caso em específico, tá? Então, função constante, depois função de grau 1. Tudo bem? Bom, a gente viu também que, de maneira geral, né, a gente podia criar uma espécie de padrão. Então, eu vi com vocês, comecei pelos cálculos de x quadrado, cheguei a fazer o x cubo também, mas a gente viu que quando era x quadrado, a derivada era 2x. A gente viu que quando era x ao cubo, a derivada era 3x quadrado. Também todos esses cálculos já feitos, tá? E a gente viu agora mesmo, né, que, por exemplo, quando é x, a derivada é 1, e quando é uma constante, a derivada é 0, tá? No caso, a constante que eu fiz ali no exemplo era 2, mas não interessa, é uma constante, tá? E a gente pode ver também que na medida que eu cresço, eu aumento a potência desse monômio, tá? Ou seja, agora x na 4, a derivada vai para 4x na 3, x na 5 vai para 5x na 4, e eu tenho mais ou menos esse padrão, tá? Que para cada uma das funções eu tenho esse padrão das suas derivadas, né? E a gente tentou entender, pelo menos visualmente aqui, tá? O que esse padrão era ou aonde ele nos levava, né? E eu até brinquei que, na verdade, vamos acrescentar ali no x, né, a potência 1, eu sei que não faz diferença, mas para nós faz aqui, para visualizar, e que a sua derivada era 1 vezes x na 0, tá? Assim como x quadrado virava 2x, eu vou acrescentar aquele potência 1 no x também, tá? Para entender que sempre diminui um grau, tá? E a gente entendia que se eu tinha f de x sendo x na n, a sua derivada era n, x na n menos 1. Tudo bem? Então esse é o padrão, tá? Então eu até comentei também que de maneira geral a gente pode comparar a derivada, função e derivada, melhor dizendo, tá? Como sendo uma x na n e a outra advindo do x na n, ou seja, é como se eu usasse o x na n para chegar nessa minha próxima derivada, que vai ser simplesmente eu colocar aqui um n na frente, tá? E acrescentar um menos 1 no expoente, tá? Então eu tenho o padrão feito. Então isso ficou para nós como decidido, tá? Uma vez que isso está decidido, a gente pode se perguntar, né, se isso vale, e aparentemente vale, mas o porquê que isso vale, né? Mas antes de eu falar isso, vamos só colocar algumas propriedades que eu também falei nas aulas passadas, né, que são importantes para fazer alguns cálculos de derivada. A primeira delas era que constante vezes uma função, derivada disso ia dar constante vezes a derivada daquela função. E a derivada de uma soma ou subtração era a soma ou subtração das derivadas, tá? E aí eu poderia me perguntar, ou começar me perguntando por que aquela primeira fórmula, primeiro padrão ali funciona, né? Ou seja, se eu tenho uma função x na n, por que f' é n x na n menos 1, tá? Eu vou tentar convencer vocês aqui de uma maneira informal, tá?
Porque a maneira formal, vocês podem olhar no livro, tá? Mas eu prefiro a informal porque a gente, nesse momento, quer ser convencido, né, de que isso funciona, tá? A maneira formal que está no livro é uma demonstração, assim, não é grande, mas é via binômio de Newton, tá? Que talvez vocês nem saibam o que é ainda. Mas, então, vamos pensar se a gente consegue entender isso de uma outra maneira um pouco mais fácil. Tá? Eu convido vocês a pensar o que é x mais h, tudo isso elevado na n. Por que essa parcela? Porque essa parcela ela vai aparecer na derivada, na definição, aquela de limite. Lembra que a definição era f de x mais h menos f de x tudo sobre h? Então o que acontece? A gente precisa estudar os termos daquilo, né? E o primeiro termo é esse, né? Porque se eu tenho f de x mais h, eu tenho então que f de x na n, ou melhor dizendo, né, eu vou ter f de x mais h sendo x mais h na n, tá? Então, se eu estudar esse termo, ou o que acontece com esse termo, eu mato a charada, tá? Então, uma potência n nada mais é do que pegar aquela parcela, né, e multiplicar por ela n vezes, tá? Então, se eu olhar para esse padrão aqui, é como se eu tivesse n parênteses, todos eles sendo multiplicados. Só que, claro, cada um desses parênteses tem dois termos, tá? Então, o que acontece? Bom, quando eu parar para pensar aqui, se eu multiplicar, vou pegar só o primeiro termo com o primeiro termo. Se eu multiplicar o primeiro termo do primeiro, com o primeiro termo do segundo, e com o primeiro termo do terceiro, e até o primeiro termo do enésimo, eu vou ter o termo x na n, porque afinal são n parênteses, né? Então essa é a parte mais fácil de entender. Tudo bem? Beleza. Se eu pegar agora o h lá do primeiro parêntese e multiplicar com o primeiro termo do segundo e depois com o primeiro termo do terceiro e multiplicar com todos os primeiros termos, exceto o primeiro parêntese que eu peguei o h, tá? Então isso vai me aparecer esse termo, ou seja, h vezes x, vezes x, vezes x, vezes x. Eu vou ter n termos também, né? Só que como eu tenho, o primeiro deles é h, eu vou ter n menos 1 termos de x, né? Então esse x ali, vezes x, vezes x, vezes x, vai aparecer n menos 1 vezes. Porque uma das vezes, a primeira, foi usado o h. Tudo bem? E se eu fizer isso com o segundo h, ou seja, pegar o segundo parênteses, fixar aquele h e multiplicar por todos os valores de x, eu vou ter o mesmo padrão. E de novo, vou ter h vezes x, vezes x, vezes x. Eu só troquei a ordem do h para dizer que eu peguei o h do segundo parênteses. Mas eu vou ter de novo h vezes x na n menos 1. E se eu fizer com o próximo e com o próximo, né, até o último, por exemplo, o último que seria, se eu pegasse aquele último h do último parêntese e multiplicasse com todos os primeiros termos, ou seja, todos aqueles valores de x, eu teria h vezes x na n menos 1, tudo bem? Como são n parênteses, eu vou ter isso, ou esse pedaço que eu estou destacando aqui, n vezes, ou seja, eu terei n parcelas. Então essas n parcelas, tá, que eu tenho, simplesmente são n parcelas, ou seja, n vezes h vezes x na n menos 1, tá? E, obviamente, eu vou ter tantas outras parcelas, ao qual eu vou chamar de resto aqui, tá? Mas não é uma questão de preguiça, eu não quero calcular o resto, porque não precisa, e vocês vão ver que não precisa, tá? O que eu quero chamar a atenção é que esse resto todo vai ser uma misturança de termos, tá? Só que essa misturança de termos vão ter muitos termos com h a partir de h ao quadrado. Porque se eu pegar h ao quadrado e for aumentando, eu vou ter h ao cubo e assim por diante, tá? Então eu quero só destacar que esse resto tem os outros termos, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar no que está acontecendo aqui, é exatamente isso que está descrito. Eu vou ter x na n mais n vezes, por que aquele n? Porque são n parcelas que apareceram ali, vezes h vezes x na n menos 1. E mais o resto que vai partir de h ao quadrado. Depois vai ter termos h ao cubo, h na 4 até o h enésimo, tá? Eu não vou fazer a conta, mas eu sei que são esses termos que aparecem, tá? Então, olhando para esse pedaço, tá, eu me dou conta, né, ou me lembro do que era a derivada. E essa derivada, né, obviamente eu vou precisar da função aplicada em x mais h e da função aplicada em x. No caso, a função aplicada em x mais h, eu acabei de calcular esse termo que está na tela, tá? E aí eu vou tentar calcular a derivada, né? Então, o primeiro termo que aparece nessa derivada é o x mais h na n, que eu já estou substituindo por aquilo que eu acabei de calcular. Depois, olhando para a definição de derivada, eu tenho que diminuir f de x. Só que f de x é x na n, tudo bem? E eu ainda tenho que dividir por h. Tá? Então essa é a minha derivada. Tá? Só que uma coisa acontece aí bem interessante, o termo x na n se cancela com outro termo x na n, tá? E eu vou ter uma coisa um pouquinho mais limpa, eu vou ter mais ou menos essa expressão. E o que eu quero chamar a atenção nessa expressão é que, por exemplo, eu tenho um h ali na primeira parcela e tenho o h da divisão, né? Então esses h's eles vão se cancelar, ou seja, vai ter uma parcela que não vai ter mais h, que vai ser a primeira parcela, tá? E quando eu dividir o resto por h, eu não vou conseguir me livrar dos outros h's, porque, por exemplo, o resto tem termos de h ao quadrado para cima.
Então, quando eu cancelar, quando eu fazer h quadrado dividido por h, vai sobrar um h. Vai sobrar sempre, no mínimo, um h. Então, o que eu estou querendo dizer é que a primeira parcela fica assim, sem h, e as outras parcelas vão depender de h. Não faz diferença quem elas são. Elas dependem de h. E o que acontece é que quando eu aplico o limite, bom, algo que depende de h, quando h tende a zero, vai ser zero. Então, olha, adivinha o que apareceu? Aquilo que a gente já sabia, né? Então, a derivada é n vezes x na n menos 1. Ou seja, aquilo que está lá não é mais uma dúvida, eu sei agora, comprovadamente, que isso vale sempre. Tá? Então, essa é a derivada da função. Tudo bem? Então, tá. Saindo um pouco disso, eu vou pegar um exemplo um pouco diferente aqui. Se eu pegar, por exemplo, raiz de x como função, tá? Isso ainda não se encaixa nisso que eu estou falando, mas se eu quisesse tentar calcular a derivada dele, eu poderia, obviamente, tentar calcular pela sua definição, que é a definição de limite, né? Então, quem é a derivada de raiz de x, por exemplo? Bom, eu vou para o limite e vou simplesmente aplicar a definição, f de x mais h menos f de x. Como f de x é raiz de x, eu tenho essa expressão aí, tá? E não adianta eu fazer h tender a zero direto, porque eu vou ter zero sobre zero e não me serve para nada isso, né? Mas, se eu pegar, multiplicar, tá, por essa expressão em verde, que nada mais é do que uma soma, tá? Ou a gente chama de termo conjugado, ali a gente já usou essa técnica para calcular alguns limites, tá? O que interessa é que essa nossa divisão, perdão, em verde, ela vale 1, né? Porque ela é uma coisa dividida por ela mesma. Então ela vale 1. Então não tem problema nenhum em multiplicar por algo que é 1. Se eu multiplico alguma coisa por 1, eu não estou alterando essa coisa que eu estou multiplicando por 1. Então o que está acontecendo aqui é que quando eu distribuo essas multiplicações, tá? Eu vou ter, o primeiro termo vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Isso você tem que enxergar como a menos b vezes a mais b, tá? E vai ficar simplesmente a quadrado menos b quadrado, tá? Só que o quadrado de uma raiz é como se eu cancelasse a raiz. Então eu vou ter x mais h menos x. E embaixo, sim, vai ficar um termo mais complicado, vai ficar h vezes tudo aquilo. Mas em cima, chama a atenção que o x cancela com o x. E aí nós vamos ter simplesmente um h na parte de cima, tá? Como eu tenho um h isolado embaixo, esses h se cancelam e eu tenho, na verdade, essa última expressão, tá? Que agora sim, quando eu faço h tender a zero, né? O que vai acontecer? Eu vou ter 1 sobre raiz de x mais raiz de x. Então vai ser duas vezes aquela raiz de x. Então 1 sobre 2 raiz de x é a derivada, tá, de raiz de x. Tudo bem? E aí vocês devem estar se perguntando, puxa vida, toda vez que eu vou calcular a derivada de uma raiz, pode ser essa, no caso, raiz quadrada ou raiz cúbica, enfim, eu vou ter que passar por isso? Bom, vamos pensar um pouquinho nisso. Voltando ao mesmo exemplo, agora a gente já sabe quanto vale a derivada, eu poderia, né, olhar para essa função e me perguntar, olha, eu sei que raiz de x é x elevado a 1 meio. E se é x elevado a 1 meio, ou seja, x elevado a alguma coisa, eu vou me perguntar, opa, não posso usar a fórmula que eu acabei de verificar da potência, né? Antes de saber se eu posso usar, bom, eu vou usar, né? Se eu usar isso, o que aconteceria, né? Qual seria a derivada de x numa potência? Bom, é a potência, no caso 1 meio aqui, né? Então vai aparecer na frente esse 1 meio vezes x elevado a n menos 1. Só que o n é 1 meio também, né? Então nós vamos ter 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos 1. E quando a gente vai continuando fazendo essa conta, 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio. Bom, e menos 1 meio, né, ou x numa potência negativa, eu posso colocar embaixo. Então eu vou ter 1 sobre 2 vezes x na 1 meio positivo embaixo. E eu me dou conta, ou me lembro que x na 1 meio é raiz de x. E aí eu posso escrever que isso é 1 sobre 2 raiz de x. Opa, deu igual. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso usar essa fórmula. Tá? Então, quando aparecer alguma raiz, por exemplo, raiz cúbica, eu faço x elevado não terço. Quando aparecer raiz sétima, eu faço x elevado não sobre 7. E uso essa fórmula. Eu vou poder fazer isso. Então, eu estou querendo chamar a atenção de que essa fórmula vale também para números, né, racionais. Não só inteiros, como a gente estava vendo antes. Né? Inclusive, vale para números reais. Tá? Então, de maneira geral, a gente vai ter essa situação, x na n, derivada n x na n menos 1, e ela vale para qualquer número real. Estou afirmando agora, e a gente vai fazer algumas contas, né, verificando que isso vale. Tá? Então a ideia aqui é usar muito mais essa fórmula do que a definição de limite. A definição de limite vale para entender, para mostrar alguns exemplos, mas eu quero mesmo técnicas de derivação que me façam calcular a derivada diretamente e praticamente. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui f de x igual a x elevado na π, número real, tá? E aí, bom, tá aí o π, o que eu faço? Quero saber a derivada. Bom, tu vai usar a fórmula, é π vezes x na π menos 1. Quanto é que é π menos 1? Não interessa, é aquele novo expoente da sua derivada, tudo bem?
Por exemplo, se eu tiver agora 1 sobre x, o que eu faço? Não é x no expoente. Para um pouquinho, eu não posso escrever isso aqui como x na menos 1? Beleza, transformei em x elevado a alguém, tá? Ou seja, um expoente. E aí eu tenho derivada sendo menos 1 vezes x na menos 1, menos 1. Um daqueles menos 1 já estava, o outro veio da fórmula. E aí eu tenho que isso é menos 1 vezes x na menos 2. Se eu quiser colocar de uma maneira mais completa, isso é menos 1 sobre x elevado ao quadrado, se a gente passar para o lado de baixo. Tudo bem? Uma coisa um pouquinho mais maluca, tá? Então, 5 vezes x elevado a 2,718. Quase o número de Euler, por exemplo, tá? Qual a derivada? Não interessa, é o 5 que já está lá, a constante que vai cair para frente, x elevado naquela constante que estava lá em cima, menos 1. Ponto. Se eu quiser melhorar, é só fazer a multiplicação, vai dar 13,59 vezes x elevado a 1,718. Então não interessa o quão quebrado é o número, eu vou poder usar essa forma, tá? É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Tudo bem? E, bom, e daí? Bom, o que a gente pode agora, tá, é se perguntar se existe, tá, uma função, uma vez que a gente sabe, né, que a derivada é uma função, a gente pode se perguntar se existe a derivada da função derivada. Em outras palavras, se existe a derivada da derivada, tá? E obviamente sim, tá? A resposta aqui é categórica. Sim, claro que existe. Se a derivada é uma função, eu posso derivar qualquer função, então vamos embora, deriva de novo, né? Então existem derivadas de ordem maior. Por exemplo, se eu tenho uma função e eu me pergunto quem é a derivada dela, bom, eu calculo e eu descubro quem é essa função. Se essa função laranja, que já é uma derivada, mas ela é uma função, tá? Eu vou me perguntar se eu posso calcular novamente a sua derivada, sem problema nenhum. E aí eu estaria calculando aquilo que a gente chama de segunda derivada, ou a derivada da derivada. Ou a derivada de ordem 2, também tem vários nomes para isso. Mas o que interessa é que, se possível for, dá para calcular, não tem problema nenhum. Então a derivada ela é uma função, e por ser uma função, ela me permite que eu estude também a derivada desta função, ou seja, uma segunda derivada e eventualmente uma terceira, e assim por diante. Tá? Então existe uma notação, tá, que é um pouco geral, que a gente chama de f na k, ou seja, a késima derivada ou a derivada de ordem k. Tá? A gente coloca entre parênteses nessa notação, tá? E a gente, por exemplo, usa, porque a gente não vai ficar escrevendo linha, 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 vai faltar linha para escrever de tantas derivadas quantas a gente queira, né? Por exemplo, a gente pode pensar o que seria a derivada de ordem 7. Seria simplesmente derivar 7 vezes a função. Eu não vou ficar colocando 7 linhazinhas, tá? Então é mais fácil colocar assim, quando a derivada tem uma ordem alta, tá? A gente coloca um número ali, coloca o parênteses, ponto final. Então sempre posso calcular, não tem problema nenhum, tá? Então, como eu faria isso? Bom, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui qualquer, tá? X ao cubo, tá? Eu sei a derivada de x ao cubo, claro que eu sei. 3x ao quadrado, tá? Beleza, se eu sei a derivada disso, eu me pergunto, isso é uma função? É uma função. Posso derivar de novo? Claro. Qual a derivada disso? 6x. Por quê? Porque o 2 vai cair para frente e vai cair 1 grau do x. Então o 2 na frente multiplicado com 3 vai dar 6 e vai ficar x na 1. Então 6x. Tá? Terceira derivada. O que vai acontecer? Vai ser o 6. Derivada de x é 1, vai ser 6 vezes 1, que é o 6. Tá? E assim a gente pode fazer. Por exemplo, derivada de 1 sobre x a gente já tinha feito antes. Dava isso aqui, que é exatamente 1 sobre x ao quadrado. Por exemplo. Tá? Mas, bom, isso é uma função. Será que eu posso derivar de novo? Quem seria a segunda derivada nesse caso? Claro que pode, só tu lembra que isso é o quê? Menos x elevado a menos 2, só para colocar um expoente. E aí tu pode fazer isso, né? Coloca a regra do expoente. O menos que já estava lá, o menos 2 que veio para frente, e depois vai aparecer um menos 2, menos 1 da regra, e a gente vai ter aquele menos com menos 2 vai dar 2, e aquele novo expoente vai ser menos 3. Então vai ficar 2 vezes x elevado a menos 3, que a gente até pode escrever dessa maneira, tá? 2 dividido por x ao cubo. De uma maneira geral. Então não interessa quantas vezes eu posso ficar derivando e derivando, derivando, né? A ordem aqui a gente vai estudar para que ela serve depois, mas no primeiro momento a gente precisa saber que existe e dá para derivar mais de uma vez, tá? Alguns exemplos para fechar aqui a aula, tá? Por exemplo. Agora a gente pode começar a misturar as coisas, né? Já que a derivada está ficando, o cálculo da derivada está ficando prático, a gente pode começar a juntar regras e assim por diante, tá? Então a gente está juntando o que aqui? Soma, subtração, regra da potência e por aí vai, tá? Então a derivada, por exemplo, de menos 2x² mais 4 sobre x vai ser o quê? A primeira parte dá menos 4, né? Porque vai cair o 2 ali e vai cair um expoente, diminuir o expoente. E a outra vai aparecer ali que vai ser um menos 4 sobre x ao quadrado. Acabou não aparecendo ali, mas faltou ali um menos 4 sobre x ao quadrado, tá? Levem isso em conta quando for fazer as contas. De repente eu coloquei na disposição, acabou caindo numa ordem depois. Mas, por exemplo,
sei lá, uma próxima função, π vezes x ao quadrado, tá? Derivada disso, 2πx, tá? Sem mistério nenhum. Posso fazer isso? Pode fazer isso. Uma função um pouco maior, tá? 3 sobre x ao quadrado, tá? Posso derivar? Claro que pode. Tem ordem maior, é um monômio com potências diferentes, não tem problema nenhum. Lembra que a primeira parte, ali, 3 sobre x ao quadrado, você pode escrever como 3 vezes x elevado a menos 2. Tá? E aí, quando a gente deriva, a gente vai ter esse resultado. Tá? Lembrando que aquela parcela do meio, 2π, é uma constante. Tá? Ela não está aparecendo porque a derivada de uma constante é zero. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente começa com regras um pouco mais pesadas, tá? Mas para terminar, era isso que a gente tinha que fazer nos cálculos práticos. Então, juntem o fato de que constante vezes uma função, derivada disso é a constante vezes a derivada da função. Juntem também o fato de que soma ou subtração, derivando, vai dar a soma ou subtração das derivadas. Juntem o fato, aliado com tudo isso, a regra da potência. E a regra da potência, ela vai poder fazer eu calcular essas derivadas muito rápido e muito prático, como a gente está fazendo aqui. Tá? Lembrando que ali no exemplo 4, vou salientar de novo, faltou um termo, tá? Eu peço desculpas, mas ali tem que ter um termo menos 4 dividido por x ao quadrado. Tá? Mas acho que isso ficou claro para vocês, tá? Todo mundo entendeu até aqui. Ó, apareceu agora o termo, deixei por último. Enfim. Então tá, pessoal, até a próxima aula.